Você já sentiu uma estranha nostalgia por uma época que não viveu? Uma sensação de que não se encaixa neste mundo de notificações constantes, reuniões de Zoom e supermercados com 50 tipos de iogurte? Se você já se sentiu assim, não é imaginação sua, é um eco. Um eco profundo vindo de centenas de milhares de anos de evolução. A verdade desconfortável é que você está pilotando um hardware biológico de última geração para a idade da pedra, mas está preso no trânsito do século XXI. Você tem o corpo e o cérebro de um caçador-coletor, mas as suas maiores preocupações são a bateria do celular e aquele e-mail que você ainda não respondeu. Este sentimento de deslocamento, esta ansiedade de baixo grau que nos assombra, não é uma falha sua. É o sintoma de um descompasso fundamental, um conflito entre o que o seu cérebro espera que o mundo seja e o que ele realmente é. A tese deste vídeo é simples e um pouco perturbadora. Você nasceu na época errada e o seu cérebro sabe disso. O primeiro e mais óbvio descompasso está no nosso prato e na nossa cadeira. Por 99% da história humana, a vida era um exercício de movimento constante e de escassez calórica. Nossos corpos foram esculpidos para caminhar quilômetros por dia em busca de comida, para correr, escalar e lutar. A comida era rara, natural e exigia um esforço imenso para ser obtida. O açúcar era uma recompensa divina encontrada em uma fruta rara. A gordura era uma fonte de energia preciosa. Agora, avance para o presente. O seu corpo de caçador-coletor acorda, senta-se em uma cadeira para trabalhar, senta-se em um carro para se deslocar e senta-se em um sofá para relaxar. O movimento, que era a nossa condição padrão, tornou-se uma atividade agendada que chamamos de exercício. E a comida? A escassez foi substituída por uma abundância avassaladora. O açúcar e a gordura, que o seu cérebro está programado para desejar desesperadamente como um mecanismo de sobrevivência, estão disponíveis em quantidades ilimitadas e a um custo baixíssimo. O resultado é uma guerra civil biológica. O seu cérebro te recompensa com dopamina por comer aquele donut, porque o seu software antigo ainda pensa que encontrou uma fonte de energia rara e valiosa. Mas o seu corpo, que não foi projetado para essa sobrecarga, responde com inflamação, picos de insulina e ganho de peso. A ansiedade que sentimos, a letargia, a confusão mental, muitas vezes não são problemas psicológicos. São os sintomas de um corpo que está sendo alimentado com o combustível errado e sendo mantido em uma jaula de imobilidade. O segundo grande conflito acontece na nossa estrutura social. O cérebro humano evoluiu para viver em pequenas tribos de no máximo 150 pessoas. Este número, conhecido como o número de Dunbar, representa o limite cognitivo de indivíduos com quem podemos manter relações sociais estáveis e significativas. Na tribo, todos se conheciam. Havia um senso de comunidade, de interdependência e de propósito compartilhado. A sua reputação era o seu bem mais valioso. A exclusão social era a pior punição possível. Agora, olhe para o nosso mundo. Muitos de nós vivemos em cidades com milhões de pessoas, cercados por estranhos. A tribo foi substituída por um mar de anonimato. E para compensar, nós criamos tribos digitais, as redes sociais. Mas o nosso cérebro não consegue processar esta nova escala. Ele tenta aplicar o seu software tribal a um ambiente com milhares de amigos e seguidores. O resultado é um curto-circuito. O nosso sistema de comparação social, que foi projetado para nos medir contra os outros 150 membros da nossa tribo, agora nos mede contra os melhores momentos editados de 8 bilhões de pessoas. Isso gera uma epidemia de ansiedade de status e síndrome do impostor. Sentimos-nos constantemente inadequados, porque estamos comparando a nossa vida real com o feed curado de todo o planeta. A solidão paradoxal que sentimos, a sensação de estarmos conectados, mas profundamente sozinhos, é o grito do nosso cérebro tribal. Ele anseia pela conexão real, cara a cara, de um pequeno grupo, mas nós o alimentamos com a conexão superficial e em massa das redes sociais.
O terceiro descompasso é a forma como lidamos com a informação. O cérebro do caçador-coletor vivia em um deserto de informações. As únicas notícias importantes eram locais e imediatas. Há um leão perto do rio, a colheita de bagas está boa este ano. A informação era rara, relevante e exigia uma ação. O nosso cérebro evoluiu para dar uma atenção desproporcional a qualquer nova informação, especialmente se for negativa, porque a novidade poderia sinalizar uma ameaça. Agora, considere o nosso ambiente. Não vivemos mais em um deserto de informações, vivemos em um tsunami. Somos bombardeados 24 horas por dia com notícias de todo o mundo, a maioria delas negativas, e sobre problemas que não podemos resolver. O seu cérebro, com seu viés de negatividade antigo, não consegue ignorar. Ele trata uma notícia sobre uma crise do outro lado do mundo com a mesma urgência de um predador à espreita. O seu sistema de alarme de ameaças, que foi projetado para disparar ocasionalmente, agora está constantemente ativado. Isso cria um estado de ansiedade crônica e uma sensação de impotência. Além disso, a nossa atenção, que era a nossa ferramenta mais valiosa para a sobrevivência, foi sequestrada. As plataformas digitais são projetadas para explorar o nosso vício em novidade, nos alimentando com um fluxo infinito de dopamina barata, através de notificações e feeds infinitos. O resultado é um cérebro fragmentado, incapaz de se concentrar em uma única tarefa por muito tempo. Estamos constantemente escaneando o horizonte em busca da próxima ameaça ou da próxima recompensa, e perdemos a capacidade de simplesmente estar presentes. Se a ideia de que seu cérebro ainda está na savana, tentando navegar no Twitter, te parece uma explicação razoável para a sua exaustão mental, saiba que este é o tipo de paradoxo que exploramos aqui. Se este vídeo está te ajudando a se perdoar um pouco por se sentir sobrecarregado, considere deixar um gostar e inscreva-se para não perder as próximas páginas do nosso manual de sobrevivência. Finalmente, o quarto e talvez mais existencial descompasso é a nossa relação com o trabalho e o propósito. Para o nosso antepassado, o trabalho era direto, tangível e inseparável da vida. Caçar, coletar, construir um abrigo. O feedback era imediato. Se você fosse bem-sucedido, você comia. Se falhasse, passava fome. Havia um propósito claro e inquestionável em cada ação: a sobrevivência. O trabalho era físico, colaborativo e os resultados eram visíveis. Agora, pense no trabalho moderno para muitos de nós. É abstrato. Passamos o dia movendo pixels em uma tela, participando em reuniões, respondendo a e-mails. O resultado do nosso esforço muitas vezes é invisível ou está a meses de distância. O nosso cérebro, que anseia por um feedback claro e por um propósito tangível, fica perdido neste mar de abstração. A ansiedade de "será que o meu trabalho importa?" é um luxo que o caçador-coletor nunca teve. Além disso, a separação entre trabalho e vida é uma invenção recente. Nós evoluímos para viver em um fluxo integrado de atividade e descanso, de esforço e comunidade. A estrutura moderna de trabalhar intensamente por 8 horas seguidas em um escritório, muitas vezes em tarefas que não nos trazem nenhum significado intrínseco, é profundamente antinatural. A epidemia de burnout não é um sinal de que as pessoas são fracas, é um sinal de que estamos pedindo aos nossos cérebros para operarem de uma forma que vai contra sua própria natureza. Estamos pedindo a um peixe para escalar uma árvore, e depois nos perguntamos por que ele está exausto e deprimido. Então sim, você nasceu na época errada. Seu cérebro foi otimizado para um mundo que já não existe, e esta é a fonte de grande parte da nossa ansiedade moderna. O que fazemos com esta informação? A solução não é voltar a viver em cavernas. A solução é a consciência e a compensação. É entender que você está jogando o jogo da vida em modo difícil, com um manual de instruções desatualizado. E, com essa consciência, você pode começar a criar um ambiente para o seu cérebro que se assemelhe mais àquele para o qual ele foi projetado. Significa mover o seu corpo todos os dias.
Significa priorizar comida de verdade em vez de produtos processados. Significa cultivar uma pequena tribo de conexões humanas reais e profundas, em vez de se perder na vastidão das redes sociais. Significa ser um arquiteto intencional da sua atenção, desligando as notificações e criando espaços de silêncio. E significa procurar por um propósito tangível, mesmo que seja em um hobby ou em um trabalho voluntário, para satisfazer a necessidade do seu cérebro de ver o resultado do seu esforço. Não se trata de rejeitar o mundo moderno. Trata-se de construir pequenas savanas de sanidade dentro dele. No final das contas, lembre-se, hoje é só um dia qualquer para o resto do universo. E você? Em qual área da vida você mais sente este descompasso com o mundo moderno? Compartilhe sua experiência nos comentários. Se este vídeo te ajudou a se sentir um pouco menos culpado por ser humano, deixe um gostar e inscreva-se para mais guias de sobrevivência. E já que estamos falando sobre como nosso cérebro lida com a sobrecarga, confira este vídeo sobre "Esse é o verdadeiro motivo pelo qual você procrastina". E claro, se houver algum outro paradoxo do cérebro que você queira que a gente desvende, deixe sua sugestão. Até a próxima, e que você encontre sua tribo.